Rádio e TV JM, recebendo hoje o empresário Vitor Oliveira. Tudo bom, Vitor? Hélio, tudo bem, gente? É um prazer estar aqui. Passei aqui nesses dias da Fenix, tô vendo o trabalho de vocês. O stand ficou maravilhoso. As entrevistas, todo mundo passando de fora. É uma pegada muito dinâmica, né? E a rádio e agora a TV, né, do Jornal de Notícias fazendo a diferença aqui na Fenix. Parabéns, viu, Hélio, pelo trabalho. Obrigado, Vitor. Norte aqui também na Fenix. É importante essa exposição também do futebol? Com certeza, assim, a gente quer mostrar que não é simplesmente um mero projeto de futebol, né? A gente vê, hoje a gente está trazendo aqui mais de 100 atletas de base, categoria sub-13, 15, 17, e a gente vem batendo muito na questão e na tecla de desenvolvimento social, econômico, na questão da resiliência, o que a gente ensina para esses atletas. Hoje existe um dado que em 100% hoje de atletas que começam a disputar, só 1% que consegue gerar ali pode ser que nem esse 1% estoure, né, para ser um grande jogador, mas que consegue seguir uma carreira de sucesso no futebol. E o que a gente entrega desses 99%? Então é um projeto que não é só para a descoberta de grandes talentos, que é hoje a região nossa, né, um fervor muito grande, né, é uma região que é muito propícia de grandes atletas, mas a gente quer entregar ali homens, né, homens para a sociedade, né, seres humanos que possam fazer a diferença, né, após, às vezes, a não continuação na área esportiva. Então, antes do futebol em si, efetivamente, há essa preocupação do Norte em formar cidadãos de bem, é claro, e essa preocupação com o social, né? Principalmente em nossa região, as questões sociais, os problemas sociais se avolumam. E você, enquanto empresário, está preocupado e buscando alternativas, dar sua parcela de colaboração para pelo menos amenizar essa situação. Com certeza. Eu vim da questão esportiva, né, e para mim o esporte, né, às vezes fica muito difícil até de dizer, mas às vezes o esporte para mim é o que mais movimenta na sociedade. Você consegue a questão da educação, da disciplina, a questão da saúde, né, você consegue hoje, né, o que a gente vê, jovens e adolescentes que não têm hoje perspectivas nenhuma, né? A gente consegue colocar na cabeça deles que eles podem ser protagonistas de uma nova geração, né? Que não seja só às vezes no esporte. Eu brinco, né? Fui atleta do Minas Tênis Clube e tem um pouco, né, dessa veia do Minas Tênis Clube que falavam, né, que se esse atleta não for um atleta de sucesso, que ele seja um homem, quem sabe um futuro patrocinador, né? Hoje, eu como empresário, Deus me abençoou, eu poderia ser hoje um patrocinador do Minas Tênis Clube, né? Mas estamos investindo aqui na região e desses 100 atletas que a gente trouxe hoje, quem sabe um outro, né, um Vitor futuro aí, não pode ser um patrocinador do Norte ou que faça outros projetos sociais para mudar, né, o Norte de Minas, que é uma região muito carente, apesar que vem hoje uma evolução e desenvolvimento muito grande, a gente vê, né, mas que é um povo merecido, é um povo que luta bastante, é um povo que, né, que hoje, apesar de todo o sofrimento, são pessoas que trabalham muito e tentam aí, né, a gente tem grandes empreendedores, grandes líderes, né, é uma região que tem um desenvolvimento, né, de trabalho, né, de geração de emprego muito grande, então a gente fica feliz, né, com um projeto que é sim um projeto que a gente visa retornos financeiros, mas é um projeto que, apesar do retorno financeiro, a gente quer deixar nossa parcela lá do desenvolvimento social na nossa região. Esse projeto consta também, né, Vitor, a construção de um centro de treinamento. É isso? Um centro de treinamento que nós não temos hoje em Montes Claros, né? Poderíamos dizer algo de primeiro mundo. Hoje, Hélio, quando eu pensei nesse projeto, né, você sabe que eu fui... era para ter sido, né, o Montes Clarense ter feito a primeira SAF do Brasil. Não foi porque o Ronaldo, o dono do cartório, eu acredito que ele era cruzeirense, né, o Ronaldo, mas nós entramos com a papelada antes, né, do Ronaldo e do Cruzeiro, mas foi a segunda SAF. E hoje a gente viu o Atlético, né, que conseguiu agora o acesso para a Série C, um time de interior, uma cidade de 70 mil habitantes. A gente vê assim, por que Montes Claros, por que o Norte de Minas, quase 500 mil habitantes, o Norte de Minas com mais de 2 milhões de pessoas, a segunda cidade hoje no Brasil com renda per capita que não tem time de futebol, né? Eu falo assim, por que uma cidade dessa não tem?
Só que quando a gente vê times do interior que tentam, né, que se arriscam a ter um time, às vezes consegue estar ali na primeira divisão, consegue às vezes subir para uma série D, uma série C do Campeonato Brasileiro, mas são projetos que às vezes são projetos de curto prazo, porque como nós hoje sofremos, né, o primeiro ano, o projeto fez agora 1 ano, que não tem estrutura, você não tem campo de futebol, né? Assim como o médico precisa, às vezes, né, um bisturi, assim como, às vezes, uma massagista precisa de uma maca, o jogador de futebol precisa de um campo. Né? E hoje, infelizmente, na região nossa, apesar de ser celeira de grandes atletas, apesar de ter aqui na Norte de Minas uma paixão muito grande de futebol, não temos uma estrutura. Então, ao invés de eu preocupar inicialmente, de ter um time profissional brigando aí com uma Série A, de estar entrando nessa briga que não é barata, a gente focou muito na questão de estruturação de um centro de treinamento. Estamos fazendo um centro de treinamento hoje que vai ser considerado, com certeza, entre os 10 melhores do país. Um centro de treinamento que já está sendo todo construído para ser um clube formador. Hoje, clube formador, nós temos 27 clubes apenas formadores hoje no Brasil, apesar que temos mais clubes hoje na primeira divisão, mas nem todos têm o título de ser clube formador, porque não tem a estrutura necessária. Né? Estamos fazendo mais de 50 quartos, uma academia, a parte hoje de fisioterapia, de alimentação, muito, né, de alta qualidade, 6 campos oficiais, todos padrões FIFA. O campo nosso tem um padrão internacional. Então, a gente acredita que, inclusive, nossa estrutura vai ser uma estrutura que vai receber outros clubes até para pré-temporada. O próprio Vitor ontem esteve aqui no CT. A primeira coisa que ele falou foi assim, eu vou querer pelo menos aqui 15 a 30 dias do ano eu trazer o clube. Às vezes o clube não está em uma boa fase, fica ali dentro da cidade, os jogadores têm uma pressão, às vezes até uma questão de risco mesmo para os jogadores. Às vezes eles saem de lá, já acostumam, né? Hoje grandes clubes que costumam fazer isso, vêm para o interior. Então a gente vai estar preparado para receber, e lógico, né, recebendo disso a gente vai fazer aí parcerias, né, vincular possíveis negócios futuros. O que a torcida de Montes Claros, do norte de Minas, pode esperar desse clube para este ano? Investimento, né, a seriedade que a gente tem, é um projeto a médio e longo prazo, com muito pé no chão. Né? Primeiro aqui, o seu espaço, agradecer a todos os parceiros e patrocinadores, apesar de ser uma região hoje muito difícil, né, porque as pessoas ainda elas não entendem, né, todo esse envolvimento, todo esse engajamento que o esporte traz. Então, nós não temos muita facilidade de patrocínio, apesar que agora as pessoas estão conhecendo cada vez mais o projeto, entendendo da seriedade, né, entendendo do projeto, do que a gente quer para esse projeto. E a torcida, eu acho que ela só tem que agradecer. Hoje nós temos, apesar de não estarmos ainda na primeira divisão, é a maior média de público hoje, né, dos times de interior. Não temos um estádio, mas ainda a torcida comparece, mesmo que às vezes a gente não tenha uma qualidade, um conforto necessário para aquele torcedor ali dentro do estádio, mas na medida do possível a gente vai tentando melhorar, a gente vai tentando se adequar para cada vez mais a gente crescer esses torcedores. Então aqui o que o torcedor pode esperar é que a gente continue todo esse investimento, continue aí brilhando para que o ano que vem, se Deus quiser, a gente suba e tenha, né, Montes Claros e o Norte de Minas merecido um time na primeira divisão. Em relação ao poder público municipal, há um apoio concreto, mais efetivo a esse projeto do Norte? A gente tem um apoio. Assim, eu acredito que Montes Claros já tem um perfil de pouco apoio no esporte, a gente entende porque existem outras prioridades, né, mas o vice-prefeito Guilherme ele vem apoiando de algumas maneiras. Hoje, na categoria de base, a prefeitura, né, cede as ambulâncias, por exemplo, para que de fato a gente tenha o jogo. Mas eu acredito que com o tempo a gente vai conquistando e construindo essa mão de via dupla. Porque, querendo ou não, né, hoje praticamente todos os times de futebol do Brasil, eles têm um apoio, né, municipal, eles têm um apoio estadual. Não é fácil, né, se for só depender da questão privada, né, do meu investimento ou de patrocinadores, a gente não consegue, né, seguir, porque a gente precisa sim. E lógico, acho que a gente tem que lembrar que a cidade ganha essa exposição positiva, né, toda essa movimentação. Quando a gente vê hoje, a gente sai dos jogos oficiais, né, do time profissional, a gente vê crianças e adolescentes jogando bola na rua, né, você movimenta aquilo, você gera ali um lazer também para a população, que hoje nossa região não tem muito, né?
a gente tem ali festas tradicionais, mas né, não é uma região que você tem ali eventos culturais, eventos esportivos sempre. Então você leva ali uma condição que eu acho que é o que a torcida está comparecendo, né? Porque de fato é um ambiente bom, às vezes no sábado de tarde, que ele sai com a família. É um dado também interessante, né? Hoje, quase 40% do nosso torcedor são mulheres e crianças. Então você vê que né, são pessoas que elas estão confiando e acreditando na segurança, né, no lazer de você sair hoje de casa e você levar a família. Então, eu acho que com o tempo, né, vamos cada vez mais estreitar esses laços com o município e mostrar né, que o esporte sim ele faz a diferença, mas agradeço hoje né, o vice-prefeito Guilherme, o prefeito Humberto Flota, ele vem sim, né, na medida do possível deles, né, ajudando as necessidades do nosso esporte público. Cidades menores, muito menores que Montes Claros, cito como exemplo Patos de Minas, 2 clubes, né? Mamoré e o RT. E Montes Claros agora, com muita dificuldade, que veio aparecer, né, depois de algum tempo, o Norte, em função dessa sua disposição de investir no futebol, no social, em nossa cidade e nossa região. Hoje a gente vê o próprio Tombense, apesar que não está bem da série, mas é uma cidade pequena. Sim. Né? Você vê Juiz de Fora tem 2 times, Varginha tem 2 times, você vê, como você falou, Patos, Sete Lagoas tem 2 times, e você vê cidades que tem um estádio. Às vezes fica aqui né, o nosso, não só o município, mas hoje toda a parte política, né, quantos deputados estaduais nós temos, quantos deputados federais nós temos. Montes Claros é hoje a capital do Norte de Minas. Né? E ela merece hoje, é uma cidade que deveria sim ter um estádio né, de futebol, um estádio né, que não é só, mesmo que não existisse o Norte, é uma cidade que você vê hoje né, campeonatos de bairro, você vê campeonato amador, você vê, é uma cidade que vive o futebol. Então fica aqui minha dica, que eu acredito que aquele que fizer hoje um estádio aqui será lembrado eternamente na sociedade né, Montes Clarense. A gente vê não só a questão do Mocão, mas o primeiro que fizer um estádio, que seja um estádio multiuso, um estádio, não precisa mais daquele estádio. A gente vê aquele Mocão, aquele buraco que teria atletismo, tudo. Hoje não, os estádios são extremamente compactos, né, que você consegue ser um estádio multiuso, que às vezes o município, o estado pode usar, às vezes, por uma questão. Ontem a gente estava falando, por exemplo, de um estádio, até esqueci o nome da cidade, que após os jogos você tem tratamento de saúde, a parte de questão odontológica, escolas dentro do estádio. Você usa aquilo ali para outras questões, a não ser também o futebol. Mas eu acho que o Norte está plantando uma semente agora, movimentando. Né? A gente tem hoje grandes parceiros também, como o Ateneu, o Casimiro, que apesar da nossa estrutura não estar pronta, né? Entidades que né, levaram o futebol né, durante muito tempo, que né, continuaram com essa chama. Né, cedendo seus campos, né? Hoje o Casimiro, por exemplo, se não fosse eles, né, a gente não teria nem local para jogar. Onde é que mandaria os jogos, né? É o único estádio hoje que tem a questão de ABCB, Corpo de Bombeiro, vigilância. Então fica aí né, nossa dica e contar com a disposição também do Norte para procurar parcerias, questões tanto privadas quanto públicas, para a gente levar esse sonho aí para a realidade. Você lembrou muito bem aí esse projeto do Mocão, um projeto antigo, muito antigo, parece-me 30, 40 anos, uma coisa assim. Você ainda acredita que esse projeto seja viabilizado? A gente sonha com isso. Eu acho que Montes Claros merece, né? Merece um estádio de futebol. Estamos hoje né, num polo de trocamento farmacêutico, crescimento industrial que a cidade está tendo. Então, acho que hoje um estádio, uma prefeitura hoje que tem quase aí de orçamento, se não me engano, você conhece mais de 1,4 bilhões hoje por ano. Então, você pegar hoje, você constrói um estádio aí para 7, 10 mil pessoas, né, por 10 milhões de reais. Então, às vezes, a própria área do Mocão, se ela fosse vendida e uma outra área da prefeitura fosse construída, né, uma área que às vezes não fosse tão valorizada, porque a cidade cresceu tanto que aquela área do Mocão ficou valorizada. Né, se fosse vendida, o próprio dinheiro dali construiu o estádio. Né, então, a gente acredita né, que... Mas é um sonho. Acho que o Montes Claros merece um estádio. Né, e merece que isso não vai só apoiar o Norte, como outros projetos que podem vir né, após esse sucesso que o Norte fez. Que uma cidade desse tamanho né, poderia ter até mais de um time. Sim.
Vitor, para a gente fechar esse nosso bate-papo, em relação ainda ao estádio, estaria faltando interesse e vontade política para viabilizar esse projeto? Não acredito. A gente vê hoje que, né, os políticos movimentam, mas eu não acredito que seja ainda a prioridade, né? Montes Claros e o norte de Minas é uma região muito sofrida, que eu até entendo que quando você vai colocar e para onde você vai gerar esses recursos, colocar esses recursos, existem às vezes prioridades como a saúde, como a educação, como a questão urbanística, de logística da cidade, né? Mas eu acho que nos últimos 4, 6 anos a cidade de Montes Claros deu um salto muito grande. É uma cidade hoje que tem, tem um caixa muito positivo. Né? O prefeito Humberto Souto, ele, né, teve esse ponto positivo, né, na gerência de recursos. Então agora com o pacote, né, que a gente viu anunciando aí de obras, 250 milhões, 250 milhões. Tem dinheiro em caixa. Então assim, agora é a população. A gente brinquei ontem com o Guilherme, né, o convite aqui, falei assim, vice-prefeito, tem que lembrar, vamos construir, né, esse estádio, porque já tem um espaço, né, e às vezes com pouco recurso, e hoje com a quantidade de deputados federais e estaduais que a gente tem, né, eu acho que não seria tão difícil. Mas é porque uma cidade, quando a gente vê realmente, né, tem outras áreas que tem também uma carência muito grande, e aí com o tempo a gente vai construindo, e o norte crescendo, acho que a pressão vai aumentando. Beleza, então. Obrigado. Obrigado.